Volta aqui com o Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, para falarmos agora sobre o estado de saúde do presidente Lula, que recebeu alta neste domingo e fica em São Paulo até quinta-feira. A repórter Maju Arruda Leite, ao vivo aqui conosco, direto de São Paulo, trazendo as informações da equipe médica que tratou e fez a cirurgia no presidente na semana passada, né, Maju? Bom dia, seja bem-vinda. Bom, Thaís, um bom dia a você, bom dia a todos. A volta do presidente Lula a Brasília vai depender do resultado de uma tomografia de controle. Esse exame está marcado para a próxima quinta-feira e os resultados vão indicar se Lula estará liberado ou não para retornar ao trabalho no Palácio do Planalto na próxima quinta-feira. O presidente Lula recebeu alta na manhã deste domingo, depois de 6 dias internado no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Nos próximos dias ele vai passar aqui na casa dele, da onde a gente fala ao vivo, em Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A movimentação por aqui é bem tranquila, a segurança foi reforçada, pelo menos 3 carros descaracterizados estacionados aqui em frente, como também 6 homens fazendo a segurança da residência do presidente Lula. Também foi separado um lugar aqui nesses gradis para os jornalistas que vão passar os próximos dias por aqui à espera de novidades em relação ao estado de saúde do presidente Lula. O que a gente sabe é que há pouco chegou uma integrante da equipe dele que ajudou a cuidar de Lula nesses dias internado no Hospital Sírio-Libanês. Ela chegou por aqui, conversou com seguranças, entrou na casa dele, mas não conversou com a imprensa que está posicionada aqui na frente. Ontem, quando o presidente Lula recebeu alta, os médicos fizeram uma entrevista coletiva para dar detalhes do estado de saúde dele e o presidente Lula acabou aparecendo de surpresa e conversou com a imprensa. Ele disse que está bem e tranquilo depois da cirurgia que ele fez na última terça-feira, uma cirurgia para tratar de um hematoma no cérebro. Ele também falou que agora, pelos próximos dias, terá que ter uma vida mais calma, vai ter que seguir as orientações dos médicos e também está proibido de viajar pelos próximos 60 dias. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula ontem, quando recebeu alta. Eu tenho reunião ministerial para fazer até o final do ano. Eu tenho que decidir sobre no Natal dos catadores de material reciclável aqui, que eu faço todo ano em São Paulo. E vou passar, sabe, não vou para a praia, vou passar o Natal em casa, vou passar o Ano Novo em casa e vou tentar obedecer de forma muito, sabe, eu diria com respeito às orientações do médico. Eu nunca penso que vou morrer, mas eu tenho medo, então eu preciso me cuidar e a disciplina, eu sei me cuidar muito bem. O presidente Lula também deu mais detalhes em relação a como esse mal-estar começou. Foi no dia 9 de dezembro, depois de passar o dia na Granja do Torto, em Brasília. Ele disse que começou a sentir fortes dores de cabeça e achou que estaria ligado pelo fato dele ter passado o dia no sol, na piscina, mas na segunda-feira, em uma reunião com o presidente da Câmara e também do Senado, ele voltou a sentir uma moleza, os passos também estavam mais lentos e foi aí então que ele acionou a equipe médica da Presidência da República e foi transferido a São Paulo, como um pedido também da equipe médica. A gente também tem uma fala do coordenador da equipe médica dele, o Dr. Roberto Calil Filho, e ele dá mais detalhes desse acompanhamento ao longo dos próximos dias, até a próxima quinta-feira. Vai ficar em São Paulo pelo menos até quinta-feira, onde ele deverá ser submetido a uma tomografia de controle. Então ele vai ficar em São Paulo, na residência dele aqui, né? De novo, não tem restrição do ponto de vista dele falar, conversar e até despachar da casa dele, mas em São Paulo. Em São Paulo. Na quinta-feira ele vai ser reavaliado com uma tomografia e se tudo estiver bem, ele poderá ir para Brasília. As viagens internacionais estão proibidas até segunda ordem, obviamente, mas voos curtos não há problema nenhum. Então ele poderá, se medicina alta, que eu costumo dizer, o presidente está de alta como qualquer paciente alta hospitalar, não alta médica. Continuará com acompanhamento médico em São Paulo, reavaliação na quinta-feira, se tiver tudo bem, como a gente espera, ele vai para Brasília. Por
Portanto, o presidente Lula só deve fazer uma viagem internacional no ano que vem, em março, quando ele deve ir para o Japão. Por enquanto, ele segue por aqui até a próxima quinta-feira, sendo acompanhado pela equipe médica dele aqui na residência em Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Volto com vocês. Obrigada, repórter Maju Arruda Leite. E essa imagem, que com certeza você já acompanhou durante o final de semana, do presidente Lula usando um chapéu Panamá, ele depois explicou que está usando esse chapéu porque, claro, foram feitos ali alguns procedimentos na região aqui da cabeça para que as incisões fossem feitas e as cirurgias realizadas, e é por isso que ele preferiu aparecer em público usando esse chapéu. Fica em São Paulo pelo menos até quinta, depois deve voltar para Brasília, mas depois também já é fim de ano, né? Natal, Ano Novo, e o ritmo da política vira outro. Cláudio Humberto, a ausência do presidente da República em Brasília nessa reta final do Congresso tem algum tipo de interferência no que vai ser decidido, Cláudio? Olha, certamente, né? Certamente houve ali, no mínimo, um certo atraso na agenda de reuniões e de entendimentos, etc. Aliás, ele começou a dar sinais muito evidentes de que tinha problemas numa conversa com os presidentes da Câmara e do Senado exatamente sobre esse assunto, né? Quando ele apresentou sintomas de sonolência e tal, que eram próprios do que ele passava, né? Do problema cerebral que ele passava. E aquilo interrompeu a conversa, é claro, e interrompeu também as tratativas, né? No governo dele, quem manda é ele mesmo, né? Não tem preposto, algum tipo de preposto que possa chegar lá e falar em nome do presidente, assumir compromisso, etc. e tal, até porque corre o risco de ser desautorizado depois por ele. Então isso deu ali uma certa meia trava, muito embora essa junta de ministros que assumiu o comando do país, né, para não deixar o Geraldo Alckmin assumir a presidência, essa junta chefiada, liderada pelo ministro da Casa Civil, de fato, eles tentaram encaminhar, azeitaram ali as relações, foi deles a decisão da publicação daquela norma que permitiu a liberação de emendas, de gestos assim, portanto, que foram importantes nesse processo. É possível, portanto, que isso transcorra até sem, como você já explicou, com uma facilidade maior do que se previa. Até porque há também uma certa, como é que eu diria, solidariedade, digamos, né, dos políticos ao presidente em razão do momento que passa. Por que é que a gente vai encher o saco do presidente, né? Ele precisa de, mais ou menos assim que eles pensam, né? Ele precisa de sossego, etc. Isso pode até facilitar a aprovação, sem dúvida nenhuma. Sônia Blota, qual foi o tratamento e o espaço que a imprensa na Europa deu para essa semana aqui, com muito foco na saúde do presidente do Brasil? Sônia. Olha, foi, Thaís, um espaço muito bom, um espaço importante. Afinal de contas, o Brasil é um dos países mais importantes e para a Europa, principalmente, o Lula é uma figura muito conhecida por aqui. Então, a doença do presidente, o tratamento do presidente repercutiu muito, inclusive com mapas explicando o que teve o presidente Lula, por que 2 meses depois do tombo ele precisou voltar ao hospital, e a gente conversou com alguns médicos, né, inclusive ao vivo aqui no do Jornal Gente, que explicou que na idade do presidente, um tombo daqueles que ele levou não é uma coisa, não é brincadeira, não é brincadeira. Ele teve hemorragia, né, hemorragia cerebral que precisou ser estancada, mas ele contou com uma equipe muito competente, né, que é a equipe do Dr. Calil, que cuida dele já há muitos anos, e é aquela história que na nossa entrevista nós falamos por aqui, né, ele é o presidente da República, né, no menor sinal precisa ser avisado. E o que o presidente sentiu naquela semana? Muita dor de cabeça. E o que eu perguntei para os médicos que eu conversei, perguntei inclusive aqui no jornal, gente, mas agora com toda a dor de cabeça, o presidente Lula precisa ir ao médico? Precisa, essa é a resposta. Agora, no menor sinal, ele vai precisar sempre fazer uma tomografia, fazer um exame para saber se aquilo não voltou, né? Na explicação do doutor que conversou conosco, né? O cérebro agora, nessa idade, ele fica um pouco menor, então ele fica solto, né, na caixa craniana, assim, numa explicação muito leiga sobre isso. E é preciso que o presidente siga um tratamento, e por isso que ele não está indo para Brasília. Agora ele precisa
precisa descansar e ver qual que é o momento de retomar. Então, portanto, Cláudio, concordo com você, essa coisa a certa solidariedade dos políticos, porque não é o presidente parece muito bem falando, mas não foi bolinho que ele teve, não foi. Pois é, mas como a Thaís disse, o fato de estarmos no fim do ano, né, os ritmos vão diminuindo bastante, substancialmente. Ele vai ficar em São Paulo até quinta, portanto, a quinta-feira exatamente, sexta-feira é quando se encerra o ano legislativo e, portanto, ele não vai ter mais muito trabalho pela frente não até o fim do ano. Agora, 8h20.